E vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre a indústria paulista e as condições para a retomada de atividade. Eu converso agora com o Paulo Scaff, que é presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Então, Paulo, boa noite. Boa noite, Denise. Então, Paulo, nós estamos vendo aí números muito negativos em termos de desaceleração da atividade. A indústria nos setores mais penalizados, embora não tenha tido restrições diretas de produção, só que pararam as vendas no comércio e tem problema de estoques. Eu queria saber como é que o senhor vê a condição de retomada, o que o senhor espera que possa acontecer com a indústria, levando-se em conta, inclusive, que São Paulo começa a flexibilizar agora a quarentena, né? Como você bem falou, embora a indústria tivesse liberada para trabalhar, alguns segmentos trabalharam. Foi o exemplo dos remédios, alimentos, embalagens. Por quê? Porque os supermercados, as farmácias estavam abertas. Então aí girava. No caso dos outros segmentos industriais que dependiam de distribuição, automóveis, roupas, sapatos, como estava o comércio todo fechado, não adianta a indústria ter autorização de trabalhar, porque não tinha como escoar a sua produção. E ficou tudo parado. No caso de automóveis, a queda da produção no mês de abril foi de praticamente 100%, deu 99%. Exatamente. Então foi o total. E é uma grande pena, né? Porque as oficinas mecânicas estavam autorizadas. E eu tive uma experiência que fui a uma oficina, eu olhei, todo mundo com máscara, com distanciamento, álcool gel, tudo muito bem disciplinado. E eu pensando, puxa, assim dá certo, com os devidos cuidados e tal. Só que na sala ao lado, no saguão ao lado, era a área de vendas. Estava tudo apagado. Então, o raciocínio era se da mesma forma que estavam trabalhando com todas as cautelas, com todo o cuidado na oficina, tivesse a equipe de vendas, e assim seria, estariam vendendo, e com isso toda a cadeia automobilística, cadeia de suprimentos, as montadoras, estariam podendo funcionar, mas não é isso que aconteceu. Ficamos 70 dias praticamente paralisados. Agora, como você falou, a partir de segunda-feira vai começar alguma movimentação, logicamente vai ser gradativa, vai levar um tempo para recuperar, não é? Ainda existem dúvidas. Uma dúvida que eu tenho é qual foi o critério para 38 cidades da região metropolitana continuarem mais 14 dias da forma que está. Com tudo a grande parado. São Paulo, inclusive, né? Os prefeitos estão reclamando. Os prefeitos estão reclamando. Inclusive, com possibilidade de entrar na justiça para tentar conseguir a liberação, assim como aconteceu na capital. E agora São Paulo continua registrando uma curva ascendente de casos. Esse é um risco, inclusive, para trabalhar. A indústria já desenvolveu protocolos específicos para garantir segurança dos funcionários e colaborar agora nesse processo? Há um mês atrás, a Fiesp fez um plano de retomada. Esse plano de retomada não só para a indústria, mas para a indústria, comércio, para repartições públicas, para academias, para todos os setores. E esse plano foi feito por um grupo multidisciplinar, pegando exemplo de 14 países, para exatamente no momento da retomada, retomar com total prudência, responsabilidade. Denise, o mais importante é a saúde das pessoas, é natural. Por outro lado, nós temos esse vírus, esse inimigo desconhecido, que ele não vai embora semana que vem. Ele vai ficar durante meses, talvez ano. E nós vamos ter que conviver com ele. Então, o grupo de risco tem que estar 100% preservado. As pessoas mais idosas, ou pessoas com deficiência de saúde e tal. E o resto da sociedade vai ter que conviver com o vírus. E o que significa isso? Significa ir trabalhar, se locomover, mas com todas as cautelas. O problema com uso de máscaras, com distanciamento, com uso de álcool gel, com higienização, com exames médicos. E as empresas usam desses métodos. Quer dizer, na verdade, a empresa educa, porque ela fornece esses materiais, ela educa de como as pessoas devem se portar em casa. A grande preocupação minha fica no transporte público. Eu não vi nenhuma manifestação, nem da Prefeitura de São Paulo, nem do Governo do Estado de São Paulo, nesses anúncios, que digam de protocolo sobre transporte público. Mas tem obrigatoriedade de máscara, né? Obrigatoriedade de máscara veio recentemente. Nós usamos, está mais que um mês, aliás, fizemos uma campanha nacional, já terminou e ficou um mês no ar, para uso de máscara. Mas o que eu digo é o seguinte, o transporte público,
Eu gostaria muito que tivesse um estudo anunciado pelo governo de São Paulo, pela Prefeitura de São Paulo, que com o reinício a partir de segunda-feira que vem, seria o movimento de pessoas, há uma previsão de aumento de X pessoas. Para isso, as linhas de ônibus vão aumentar a tantos veículos. Para isso, o metrô vai ampliar, vai aumentar a velocidade. Cadê? Cadê o protocolo de transporte público? Nós temos que escalonar horários, nós não podemos mais ter horário de rush, um horário que fique entupido o transporte. Né? Então, e houve esse problema quando teve aquela tentativa de rodízio, daquele rodízio ampliado. Absurdo, né? Aqui em São Paulo, a gente viu a movimentação maior. Agora, em termos de atividade da indústria, o senhor vê condição de retomada daqui para o segundo semestre? Porque há um problema também, vários balanços mostram, a indústria também tem demitido, mesmo com a possibilidade de flexibilização de contratos. Quando se pega um mapeamento geral, a gente vê que há muitos cortes na indústria. E seria um suporte importante para o mercado de trabalho. Como é que o senhor vê a perspectiva daqui para frente? Bom, daqui para frente as coisas vão se reiniciar, vai ser gradativo, vai ser numa velocidade lenta. Nós não podemos esperar que a partir da semana que vem vai estar as coisas rodando normalmente. E o que é necessário é que se esforce o máximo possível para a manutenção dos empregos. Sem dúvida, essa flexibilização da legislação, a suspensão do contrato de trabalho, a redução de jornada, todas essas medidas ajudaram a não haver uma demissão muito maior. Mesmo assim, nós vimos que até abril foi 1.100.000 pessoas, 1.100.000... Com carteira assinada. Carteira assinada que reduziram de empregos, aumentou o desemprego em 1.100.000, nós já tínhamos lá quase 12 milhões. Enfim, em maio, certamente, nós vamos ficar muito tristes quando formos ver o resultado, que vai haver e está havendo um desemprego elevado. E o que nós precisamos agora, na retomada, fazer o melhor possível para segurar o emprego. Agora, para segurar emprego, Denise, quem dá emprego é a empresa. Se a empresa morre nessa tempestade, o emprego morre junto. Nesse momento é fundamental, além dessa retomada gradual, responsável, com todas as cautelas, priorizando a saúde das pessoas, mas convivendo com esse vírus que vai ficar aí meses conosco, além disso, é necessário crédito urgente. As empresas estão sem fôlego. O crédito agora é a palavra mágica. Precisa crédito e olha, o que nós estamos falando é crédito, não é nada dado. Ou seja, as empresas vão ter o fôlego para manter os empregos, para aguentar, passar pela tempestade com a venda, sem ter venda, com inadimplência, mantendo empregos e tal. E por essa razão é fundamental agora a questão do crédito. É uma palavra-chave. E a gente vê que o governo lançou várias linhas e essas linhas não estão chegando. Tem a questão do BNDES, tem a questão de não se ter carência nas linhas que foram criadas. Tem muito problema ainda a ser administrado, assim, equalizado na concessão mesmo do crédito. Né? O problema é crédito. Os bancos não estão dando e não darão crédito. Só tem uma forma do banco repassar e financiar as empresas. Se o risco ficar para o Tesouro. E para isso tem um fundo garantidor que chama FGI, Fundo Garantidor de Investimentos, apesar que tem o nome investimentos, mas é para capital de giro também. Tem que seria repasse pelo BNDES, tem um outro fundo garantidor para pequenas empresas, que o repasse seria Banco do Brasil, mas tudo isso depende de assinar a medida provisória, depende de regulamentação, depende de virar realidade. Já passaram 2 meses, né? Começou o problema em março. Depende de virar realidade. Então, na realidade, o que houve assim, de concreto em relação a crédito foi o crédito para folha de pagamento, que também teve dificuldades para ser operacionalizado no início. Então, agora, o que nós precisamos é urgente que a burocracia saia da frente e que o Tesouro se responsabilize e que os bancos operem para o dinheiro entrar no caixa das empresas efetivamente. Não adianta a gente estar anunciando, estar falando que tem isso, que tem aquilo. Quem precisa pagar a conta precisa ver o dinheiro no caixa. E aí as empresas vão estar assumindo débitos, assumindo dívidas para manter
empregos, para manter essa situação toda e passar a tempestade, que um dia vai passar e, naturalmente, nós precisamos ter as empresas vivas para ter um emprego vivo. Para encerrarmos rapidamente, a indústria já vinha com dificuldade para engatar um crescimento mais contínuo. A gente tinha altos e baixos quase desde a recessão, teve o problema da greve dos caminhoneiros, também interrompeu o ciclo. A indústria agora tende a ficar com mais defasagem e mais dificuldade, né? Você sabe, Denise, que começamos o ano até bem. A expectativa no início desse ano era positiva para a economia e para a indústria. As expectativas eram muito boas. Agora, quem poderia esperar o que aconteceu? Isso é força do destino, né? Quem de nós, quem de quem está nos acompanhando, poderia pensar que nas nossas vidas íamos ter uma experiência de viver uma pandemia? A última faz 100 anos e o destino nos gravou isso. Agora, o que nós precisamos é olhar para frente. O que nós precisamos são medidas rápidas, o que nós precisamos é voltar a trabalhar com todo o cuidado e toda a cautela, é ligar o motor de novo da economia brasileira e rezar. E tudo isso vai passar e nós vamos sair maiores. Vamos sair maiores em relações humanas, maiores em solidariedade, maiores em pensamento, em criatividade. São os grandes desafios, os difíceis momentos, é que as pessoas crescem e nós vamos sair maiores disso. Nós temos muitas ações na área da saúde, o SESI, o SENAI, produzindo máscaras, recuperando respiradores, produzindo álcool gel, tudo para doação. O SESI produzindo 230 mil refeições por dia, distribuindo para quem mais precisa, para alimentar esse povo. Enfim, a Fiesp fazendo plano de retomada, lutando por condições favoráveis à sobrevivência das empresas, e nós vamos todos sair maiores disso aí, e se Deus quiser, o Brasil vai ter isso como história aí do passado, dentro de alguns meses. Eu agradeço muito sua participação, Paulo Scaff, que é presidente da Fiesp. Uma boa noite com vocês. Boa noite, obrigado, Denise.